falar sobre heresia, sobre herege, sobre seita e sobre a questão de pai da fé. Muitas pessoas às vezes comentam no canal sobre heresia, sobre herege, seita, julgam de acordo com aquilo que eles têm de conhecimento próprio. E como eu me incomodo com a ignorância, seja da minha própria parte ou dos outros, eu aproveito esses comentários para fazer lives a respeito desse assunto. Vamos procurar a origem etimológica da palavra, o que vem a ser heresia, herege, seita e pai na fé. Falar do jeito que a gente acha que é muito fácil. O difícil, de fato, é falar de acordo com a verdade. Eu coloquei aqui no meu mini quadro já uma anotação do que vem a ser heresia, seita, herege, tá tudo aí anotado, ó. Os versículos bíblicos, tudo isso a gente vai falar nesse estudo. Então vamos começar por heresia. A palavra heresia vem de rai, heresis, rai, ou ai, hereses, do grego, que porventura também vem do rairim, também do grego, rairim, que quer dizer o quê? O rairinses, ou aireses, escolha, que vem do termo rairesim, ou rairein, que quer dizer escolher, e do latim, que essa aqui é a palavra, rairesis. Então, em suma, heresia quer dizer escolha ou escolher, o significado, no sentido etimológico, original da palavra. Como assim escolha? Escolher quer dizer heresia? Pois é, eu escolho uma determinada doutrina, uma determinada filosofia, um determinado pensamento. Eu sou, portanto, herético. Eu sou herege. Aí que vem, então, o termo herege, que segundo o dicionário Aurélio, que vem a ser o herege, é aquele que professa a heresia. E heresia, de acordo com o dicionário Aurélio, quer dizer doutrina contrária ao que foi definido pela Igreja em matéria da fé. Figurado, contrassenso absurdo. Em outras palavras, heresia é escolher um pensamento diferente, uma doutrina diferente à doutrina majoritária. Por exemplo, se crer que sem aceitar Jesus, a pessoa não vai para o céu. Aí vem alguém e diz assim, não, basta crer em Deus. É um pensamento desse modo. Esse pensamento ele é herético porque a escolha é diferente da escolha da maioria. É uma escolha mínima, é uma escolha de apenas uma pessoa ou poucas pessoas. Ok? E o que vem a ser seita aqui? Vem de secta, do latim, quer dizer seccionar, dividir, cortar. Seita divide, heresia escolha. Como que eu posso ser um herético pertencente a uma seita quando eu
De fato, divirjo do pensamento da maioria e divido o todo porque exatamente eu discordo, ok? Nós temos os versículos bíblicos, olha só. Se você ler São Mateus 12, 18, vamos lá, diz assim: Eu, meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem me comprazo, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Veja que no grego, aqui no versículo 18, capítulo 12 de São Mateus, está a palavra haireses, lá em cima, haireses, que quer dizer o quê? Escolha. E outra palavra que quer dizer o quê? Heresia. Só que o contexto é outro. Porque heresia, como já vimos, quer dizer escolha ou escolher. Agora complicou, não é verdade? Que a pessoa pensa assim: não, isso aí é uma heresia, é uma coisa má, é um absurdo. Esse sujeito é um herege, porque ele está falando uma coisa que não é verdadeira. Mas a origem da palavra heresia não é isso aí que você diz. É escolha e escolher. Eu, por exemplo, posso estar escolhendo algo que seja maravilhoso, mas para a maioria não é. Para a maioria eu sou herético, eu sou herege, eu estou na heresia, quando que na verdade foi uma escolha acertada da minha parte. Vamos ler esse versículo aqui, ó, Atos 5:17. Por isso que é importante estudar o dicionário, estudar a origem das palavras para entender melhor. Atos 5:17, que nos diz. Vamos lá, ver se eu estou aqui no capítulo. Aqui. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido, veja que partido já partiu, já dividiu, já não é um todo, do partido dos saduceus, aqui o texto para nós ler aqui, ó. Os saduceus ficam cheios de inveja, ó. Ananias e Safira, mas o texto é outro, os apóstolos são perseguidos. Então, o partido dos saduceus ficam cheios de inveja. Aqui é uma seita, porque é um partido, não é um todo, é uma minoria, é um grupo. Tal qual a heresia ou herege pertence a uma minoria, ou tem um pensamento de minoria, o que é sectário, o que é adepto de seita, tem um pensamento minoritário. Aqui. Outro versículo para nós ler também, Atos dos Apóstolos 15:5. Vamos lá. Então se levantaram alguns do partido religioso, dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los, exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Lá nós tivemos o partido dos saduceus, aqui dos fariseus. Lembrando que a Bíblia que eu estou utilizando é a versão nova, que busca trazer melhor o compreendimento
melhor dizendo, a melhor compreensão do texto. Então, partido religioso, fariseus. E lá no versículo 17, capítulo 5 de Atos, partido dos saduceus, ó. Isso aqui são seitas. Aqui são seitas. São heresias, são minoritários, né? Minorias. Ou uma seita mini, que é a majoritária minoritária. Vamos ver a palavra certa. De minoria. Minoritária, a palavra certa. Vamos agora a outro versículo que vai falar sobre seitas e heresias, ou hereges, e vai falar, em outras palavras, de divisão e escolha. Em Gálatas 5:20, das obras da carne, fala Gálatas. Vamos lá? Efésios, Gálatas é antes. Capítulo 5, versículo 20. Vamos procurar aqui. Ó. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções. Facções são divisões, ou seja, seitas. Tá? 2 Pedro 2:1. Vamos lá para 2 Pedro 2:1. Estamos em 1 Pedro. Passei para Tiago aqui, já mudei aqui. 1 Pedro, vamos lá, 2 Pedro 2:1. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduziram, olha aqui a palavra certa, ó. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. A palavra está aqui, secretamente heresias, trazendo secretamente heresias. Vamos para Tito. Tito é dois efeitos externos aí, cachorro, barulho de elevador, mas vamos tentando fazer o estudo aqui do jeito que dá, que é assim que a gente tem. Ó, Tito 3:10. Para Tito, versículo 10 está aqui, ó. Quanto àquele que provoca divisões, o que é divisão que a gente aprendeu? Seita. Advirtiu uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. É para rejeitar o divisor, ou seja, o sectário, ou seja, o herege, aquele que escolheu um pensamento diverso do nosso. É isso que Paulo está dizendo a Tito. Ou aquele que tem um pensamento minoritário e não majoritário acerca de alguma doutrina bíblica. Então, meus caros, em suma, nós vimos nesse primeiro momento, por exemplo, vai falar sobre a fé de Abraão, o que vem a ser seita e o que vem a ser herege, heresia. Muitos por aí costumam dizer, o sujeito é herege. Bom, para você ele pode ser. Só que você também pode ser herege para outra pessoa, para outrem. Porque o teu pensamento é minoritário, por exemplo. Com relação a um pensamento majoritário, então você, além de ser herege, você também é sectário, pertence a uma seita.
ok? Então, por exemplo, teve alguém que comentou: o determinado pastor ele é herético, porque ele pregava usos e costumes. Eu até respondi nos comentários: se esse pastor ele é herético, porque pregava usos e costumes, todos os pastores são heréticos, pois eles pregam usos e costumes da Igreja Católica. Os fundadores da Igreja Batista, os fundadores da Igreja da Assembleia de Deus, os fundadores da Igreja Congregação Cristã, o fundador no caso, o fundador de todas as igrejas tradicionais, pentecostais, etc. Por quê? Usos e costumes é uma doutrina majoritária durante muito tempo. Só agora que foi mudando esse pensamento, mas ainda subsiste em muitas denominações. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o Papa, acho que era o Pio, teve um Papa, e teve, na realidade, deixa eu corrigir, um Papa que utilizou, se eu não me equivoco, o argumento do Papa Pio ou de outros papas. Em 1960, está registrado isso aí num vídeo no canal. Ele proibiu na Igreja Católica as mulheres usarem maquiagem, usarem brincos, usarem roupas transparentes, decotadas, curtas e por aí em diante. Então aquele Papa, ele era um herege, sendo que na época todas as igrejas pensavam assim, todos os líderes pensavam assim. Não era herege. Entendeu? Não era herege. O herege é aquele que vai contra a doutrina majoritária. É isso que nós vimos tanto aqui, na Bíblia, tá? Na palavra, como também no dicionário e na origem etimológica da palavra. Agora, eu posso ser um herege, considerado pelos falsos, mas falando a verdade. Por exemplo, quando eu vou lá e denuncio que na Bíblia, por exemplo, Timóteo 1, 6, 10, fala sobre... O que fala 1 Timóteo 6, 10? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu vejo um pastor, um pregador, quem quer que seja um padre, pregando contra amar os bens dessa terra, dizendo que é para juntar nos céus, e ajunta nessa terra. Além de ser hipócrita, ele é herético mesmo, porque ele está pregando algo contra a doutrina dos apóstolos, que era uma doutrina consolidada entre eles, majoritária entre eles. E eu falo esses termos, majoritária, minoritária, consolidada, porque isso é falado no direito. O direito copiou muitas coisas da própria teologia ou da Bíblia, principalmente direito romano, católico. Então, essas coisas eu entendo. Então, aí sim você pode dizer que o sujeito é herético, porque ele não está seguindo a doutrina majoritária bíblica dos apóstolos, consolidada pelos mesmos. Agora, eu dizer porque ele prega usos e costumes que é herético, os apóstolos não andavam de short na época deles. Os apóstolos não andavam sem camisa. Os apóstolos, quando pregavam, estavam todos cobertos. Os apóstolos, Jesus Cristo, quando pregava, usava batina. Então, eu vou ter que dizer que Jesus Cristo era um herege. E provavelmente Jesus Cristo, por conta do fenômeno cultural da época, do aspecto cultural da época, não aceitava quem chegasse a ele de outro traje, nu, por exemplo. Eu digo pessoa pregando a palavra. É claro que nós temos aquele exemplo daquele demoniado de Gadara que andava até quase nu, que o Senhor repreendeu o demônio. Agora, os apóstolos não andavam nu. Pedro, certa feita, estava tomando banho só com a roupa de baixo, sem a roupa oficial, sem a batina. Quando ele viu o Senhor, ele logo colocou a roupa, em sinal do quê? De respeito.
A roupa não tem nada a ver com salvação, pode até não ter, mas dizer que aquele que prega contra o abuso de falta de roupa, que não é respeitoso, isso não é heresia, não. Está lá. Por isso que é necessário você estudar a Bíblia para não estar falando besteira. Se for para colocar na última questão que eu salientei, que pastores são heréticos por pregar uma coisa e viver outra e por ser amantes do dinheiro, eu concordo, 100%. Agora, em questão de usos e costumes, eu vi um sujeito chamado Harry, de um canal aí, falando que tantos por aí que pregam os costumes são hereges, são isso. Herege é ele. Ele é um herege, porque ele tem um pensamento minoritário. A maioria é um pensamento de que a roupa, o traje, importa. E principalmente um traje decente. Ok? Agora, pode ser uma heresia o sujeito dizer, por exemplo, que barba leva para o inferno. Isso é uma heresia, porque os apóstolos provavelmente usavam barba. Em Isaías 56 dá a entender que o próprio Cristo tinha barba. Aí eu concordo. Por isso que tem que ser analisado. Sobre a questão, aliás, eu esqueci, perdão, de falar uma coisa ainda sobre essa questão de heresia e seita relativa à seita, tá? É um versículo que faltou, que aqui deixa as pessoas mais confusas ainda. Esse versículo é chave, eu ia já esquecendo, ainda bem que eu olhei para cá e eu vi que eu não falei. Atos dos Apóstolos 24, versículo 5, eu vou trazer aqui para nós ler na Bíblia aqui, tá? Atos dos Apóstolos, aqui ó, 24, 5, vamos lá, 24, 5 de Atos dos Apóstolos. Aqui, 24, cadê o versículo 5 aqui? Aqui ó. Verificamos que esse homem é um perturbador, que promove tumultos contra os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal, olha aqui, cabeça da seita dos nazarenos, versículo 6, então, 24, 6, seita aparece, aparece na Bíblia a palavra seita, seita dos nazarenos, meu Deus, agora complicou. Será que nós cristãos pertencemos a uma seita? Porque os judeus disseram que Paulo pertencia a uma seita dos nazarenos. Por que que o cristianismo ou os cristãos, na época de Paulo, eram considerados pelos judeus como seita, ou a seita dos nazarenos? Me explicam isso. Quero ver se alguém sabe. Muitos não vão saber por quê. Por que que os cristãos eram seita? E tem gente que hoje em dia só fala em seita e não sabe nem o que se trata seita. Pelo fato de que a igreja, sinagoga, não existia igreja, era sinagoga, os judeus, o judaísmo, era a religião predominante em Israel, como se fosse, nos tempos atuais, no Brasil, a igreja católica. Então, a maioria eram judeus, e aqueles que eram contra os pensamentos dos judeus em algumas doutrinas eram considerados o quê? Seitas. Os cristãos eram considerados seitas. E eu creio que até hoje nós somos considerados seitas para os judeus. Então nós somos a seita dos judeus, somos a seita dos nazarenos para os judeus. Somos a divisão do judaísmo. Porque os cristãos na época eram minoria. E ainda, se a gente analisar, somos minoria, porque a maior religião do mundo é o islamismo, que é uma outra, podemos até dizer, ramificação do próprio judaísmo, que surgiu em 600 e poucos depois de Cristo por Maomé. São as três
religiões abraâmicas vieram de Abraão. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E hoje, na face da terra, o islamismo é maior do que o cristianismo. São bilhões de seguidores. Então, para os islâmicos, nós cristãos somos seita, como os judeus também são seita. E lembrando que o islamismo tem a ver com os árabes, que faz referência ao filho de Abraão que ele teve com Agar, Ismael. E já os judeus, o judaísmo vem de Isaac, a promessa, filho da promessa. Deu para entender que a seita está ligada com a divisão e com a minoria. E a heresia, o herege, está ligado com a escolha, que pode ser também minoria ou uma escolha divergente da maioria, ou uma escolha única, uma opção única que destoa da grande maioria. Muito bem. Agora nós vamos para o pai da fé, já que falamos de 3 religiões abraâmicas, vamos para o pai da fé. E tem gente que diz que o pai da fé é Abraão. Meu pai da fé não é Abraão. Meu pai na fé é aquele que é o autor e consumador da minha fé. Porque aqui não tem idolatria a Abraão. Quem idolatra a Abraão são os judeus. Os judeus que idolatram Abraão. E eu comprovo isso na Bíblia. Vamos ler uma passagem bíblica que Jesus fala sobre. São Mateus 3, versículo 9, que nos diz: Abraão é o nosso pai. Os judeus disseram: Abraão é nosso pai. E Jesus disse: Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Não é filhos de Abraão, é filhos a Abraão. Aqui tem uma diferença. Porque se fosse filho de Abraão, era para se manter na fé de Abraão. Mas filhos a Abraão, conceder ele outros Isaques, ou até mesmo outros Ismaéls. O que Jesus quis dizer? Que antes que Abraão existisse, ele era. E Jesus era maior do que Abraão, conforme é relatado, se eu não me equivoco, em João, que ele diz: antes de Abraão existir, eu já era, eu sou. Os judaizantes ficam dizendo: não, pera lá, não vem com essa. Eu tenho Abraão como meu pai. Então você é judeu. Você é judeu. Porque Abraão não veio para os gentios. Abraão foi promessa para os judeus. E nós somos gentios. Por isso a ignorância da Bíblia é terrível. Vamos lá. João 8, capítulo 8. Vamos ver o versículo. Fala ali: os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Tá? Deixa eu ver aqui que ele fala. Me equivoco em João 8, que Jesus disse: antes de Abraão eu sou. Porque os judeus, eles tinham sim aquela pegação a Abraão. Abraão é nosso pai porque ele creu. Sim, Abraão é importante na história, não vou dizer que não seja. Provavelmente se não tivesse Abraão não teria o povo judeu, e do povo judeu não viria o Salvador. No entanto, a gente não pode idolatrar ele. Ele diante de Jesus não é nada, assim como nós também não somos nada. E Jesus ainda diz assim,
versículo 39. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando me matar. Esse é o versículo 39, 40. Tá? Então tá aí. A passagem, já ouviram falar, só colocar no Google, não me recordo mais o versículo, que fala aqui, quem puder colocar aqui no estudo, mas ninguém coloca, né? Quem é o versículo aí? Qual é o versículo que Jesus disse? Antes de Abraão eu sou. Na minha cabeça está no capítulo 8 de São João. Mas eu não tenho real certeza. Qual seja o versículo também. Ah, está aqui, é verdade, 28. Então disse Jesus: quando vós levantar o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim. Ah, mas não é aqui ainda. Quando ele fala eu sou, antes de Abraão eu sou. Bom, vamos ainda a outras passagens. Vamos lá em Hebreus. O curioso aqui que em Hebreus, lá nos Pais da Fé, vai falar o quê? O que vai falar em Hebreus? O que em Hebreus vai falar? Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Aí vai falando, pela fé, Abraão teve o filho dele e tal. Então, Abraão tá como pai da fé. Isso é registrado aqui porque fala dos heróis da fé. É um herói da fé, perdão. Depois vem como pai da fé em aos Romanos, capítulo 4, 11. Vamos ler os Romanos 4, 11. Coríntios, Romanos. Cadê os Romanos aqui? Aqui, Coríntios. 4:11. Paulo falando. Diz assim, vamos ver. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. E ele é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Tá. Paulo fala do pai na fé Abraão. Tá. Vamos ler Hebreus 12, 2. Que nos diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus disse: antes de Abraão eu sou. Eu faço, se Deus quiser, essas pedras filhos a Abraão. Então você vai adorar Abraão ou vai adorar a Jesus Cristo? Abraão teve fé? Teve. Entrou nos anais da história como herói da fé? Sim. Podemos ter, sim, como exemplo, Abraão como uma pessoa de fé. Agora, jamais adorá-lo, jamais idolatrá-lo. Jesus derrubou essa tese. O Paulo vai dizer que Abraão seria o pai, inclusive dá a entender dos que não eram circuncidados, seriam gentios, porque ele não teria passado pela circuncisão, porque a circuncisão é algo na lei. E Abraão viveu antes da lei. Fez um comparativo, uma analogia.
ela é pai, entre aspas, de todos, no sentido, como eu disse, se não existisse o Abraão, também não existiria provavelmente Israel, e não viria o Salvador. Agora não quer dizer que o Salvador é mais do que Abraão. Eu posso ter a fé de Abraão, mas pai mesmo é quem? Pai da eternidade, inclusive, Jesus Cristo. O profeta Isaías vai falar que Jesus é o pai da eternidade. E autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Então, se é para mim ter como pai, é Deus, não é Abraão. Ah, mas na terra, como espelho, posso até ter, mas não que ele é mais do que Jesus Cristo. Certa feita, eu falei, porque tem no mínimo 3 interpretações de pai na Bíblia. Eu até poderia dizer 4, considerando a natural. Certa feita eu disse que o missionário Davi Miranda era meu pai na fé, no canal. Mas as pessoas não entenderam de uma maldade, com uma maldade, com malignidade, não entenderam o que eu quis dizer. Como eu disse, existem 4 tipos de pais na Bíblia. O pai natural, meu pai, teu genitor. Por exemplo, o pai de Isaac, Abraão. Nós temos o Criador, Deus, como pai. Então, no sentido espiritual. A pessoa, eu, pai de outras pessoas, no sentido afetivo, no sentido amoroso. Paulo, quando ele diz a minha carta ao meu filho na fé, Timóteo, é no sentido amoroso e também no sentido da fé, ou no sentido, podemos até dizer, espiritual na terra. E nós temos também a própria palavra pai para designar um criador de alguma coisa. Por exemplo, se diz que Abraão é o pai da fé porque foi o primeiro a ter fé. Foi o criador, entre aspas, na terra, o primeiro a ter fé na terra. Então vocês perceberam os tipos de pais que nós encontramos na Bíblia? Isso aí dá até para fazer um vídeo. O pai natural, o pai criador, Deus, no sentido espiritual, o pai no sentido afetivo, como existe até no mundo de hoje que nós vivemos, os pais que são chamados de... Inclusive, quando tem essa relação, né? Até isso é falado, os pais adotivos, quando tem adoção. Meu pai é adotivo. Não é o pai biológico, é um pai adotivo, que adotou. Temos pai afetivo, que não adota a criança, mas tem a criança como um filho e ajuda no que pode, só que a criança não mora com ele. Temos o pai biológico, que é aquele que criou. Temos o pai da aviação, que diz que é o Santos Dumont, ou seriam os outros lá, franceses. Entendeu? Então tem 4 tipos de pai na Bíblia, como eu já disse. O pai, criador de alguma coisa. Aliás, o pai natural, o pai criador no sentido espiritual, o pai na fé no sentido afetivo, tá? O adotivo e o pai no sentido de criador de alguma coisa. Por exemplo, na Bíblia, em Gênesis, fala sobre o pai, deixa eu ver se eu me recordo aqui, daqueles que, na verdade não fala pai, mas dá a entender que seja o pai, aqueles que cantavam ou entoavam harpa. Você vê aqui em Gênesis 4, não é 4, ou é 4, não, é adiante, ou antes, não, é 2. Que fala sobre, isso inclusive tem a ver com genealogia e tal.
Tem um que é o pai da música, está na Bíblia relatado. Tá? Então, aquele ali é o pai daquele que criou aquilo ali, que formou aquilo. A Bíblia com a letra minúscula é ruim para a gente analisar aqui. Vamos ver se eu encontro. A descendência de Adão, capítulo 5, perdão, não é 4. Quer ver, ó? Vamos ver aqui. Cara, vai falando o nome deles. Ó, Enoque. Na realidade, já vem desde o capítulo 4 mesmo. Descendentes de Caim, versículo 17. Ó, aqui, ó, eu não disse, ó. Aqui fala na Bíblia claramente, ó, capítulo 4, versículo 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Pai no sentido de ser o primeiro a tocar flauta, a tocar harpa, ensinar a tocar flauta e harpa foi, como lemos aqui, Jubal. Gênesis 4, 21. Então, esses são os 4 tipos de pai. Por isso que as pessoas não entendem. E quando eu falei que o Davi Miranda era meu pai na fé, era no sentido afetivo ou adotivo daquilo que Paulo falou para Timóteo ou para Tito. Tito, meu filho na fé, Timóteo, meu filho na fé. Não tinha nada a ver esse meu pai, que eu considerava, essa minha argumentação, com idolatria a ele. O que ele foi pai para mim? Para me mandar orar e também para me mandar ler a Bíblia. Então, no sentido de me incentivar, me instruir, como um pai, como um professor, para ler a Bíblia e orar, o missionário Davi Miranda foi meu pai. Agora, não quero dizer, ou jamais disse, que eu era, até um dado momento poderia ter sido idólatra, mas que eu era um idólatra 100% dele, que eu nunca falei nenhum erro dele. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu falo das 5 virtudes dele e dos 5 vícios. Então as pessoas criam problema onde não tem. Ô Marcelo, você que está aí, só me diz aqui que faltou esse versículo, eu não me recordo agora, se você puder colocar. E João fala de Jesus, acho que é João que fala, ou São Mateus, enfim, um versículo que diz que Jesus, antes de Abraão, ele era. Se você puder colocar, procurar em um Google, que eu não tenho como procurar agora aqui. Qual é o versículo que fala que Jesus disse assim, antes de Abraão eu sou? Coloca aí para mim, faz o favor. É João 8 mesmo? Só que faltou nesse estudo. Então, meus caros, se o irmão aí conseguir colocar, ou se não colocar, depois a gente coloca nos comentários. O que nós falamos foi sobre heresia, seita, a origem dela e sobre a questão do pai na fé, que na realidade é Jesus Cristo. Jesus deu um mandamento que todos são irmãos, mas esses pastores que é algo diferente. Sim, muitas igrejas vivem o tempo da lei. Enfim, sim, tem todas essas críticas. Eu não sei quem puder colocar, repito, o versículo eu não encontrei aqui nessa Bíblia minúscula de João, capítulo 8, que Jesus disse, acho que é João capítulo 8 mesmo. Acho, não sei, não tenho mais certeza. Antes de Abraão eu sou, só que eu tenho que procurar aqui o versículo, senão vai demorar muito, né? Acho que sim. Só um momento então para confirmar, eu vou. Mas não dá para ligar o computador. Enfim, é só procurar. Então tá aí, meus caros, o estudo acerca de heresia, acerca de seita e acerca de pai na fé.
Os fanáticos de outras igrejas, eu fico incomodado que, por exemplo, eu falo alguma coisa, as pessoas retrucam. O que pode retrucar a minha pessoa? No tempo, achei, quando nós estamos falando, eu achei, João 8,58. Jesus respondeu: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então, eles pegaram uma pedra para apedrejar Jesus, mas Jesus se escondeu dali e saiu do templo. Os fariseus, os partidos, as seitas, as heresias, os hereges, pedra, matar Jesus, porque ele disse que antes de Abraão, nosso pai, né, ele era, tá vendo? E assim é que muitos fazem. Até aqui no canal, falando das verdades, recebo muita pedrada, né, comentários maldosos, enfim. Mas como eu ia dizer para encerrar, eu não entendo quando uma pessoa, por exemplo, ela gosta de ouvir a palavra nos outros crentes ou nas outras denominações, nos outros pastores, mas quando fala do pastor dela e da denominação dela, ela fica incomodada. Olha, a Bíblia é para todos, a palavra de Deus é para mim, é para você, para todo mundo. Se o pastor ele é um avarento, ele é um herege, porque ele não segue a doutrina bíblica. Agora me aponta nos que nós temos por aí, qual é o pastor líder de uma igreja que não é avarento, que não tem o seu carrão, o seu iate, seu apartamento e por aí em diante? Qual é a igreja? Qual é o pastor santo aí? Eu já citei praticamente todos os famosos no canal, falando nomes, inclusive, nominalmente citei. As pessoas ficam incomodadas. Mas a igreja... Eu não estou aqui para defender a igreja, eu não tenho placa de igreja, eu não tenho denominação. O meu ministério é independente, eu prego a palavra aqui, não é para agradar nem a gregos e nem a troianos. E não estou fazendo ninguém aqui de fanático, não pretendo fanatizar ninguém, alienar ninguém, apenas esclarecer, apenas lançar palavras para que a pessoa possa entender melhor ou explicar algumas coisas para que a pessoa tenha um outro ponto de vista, outro argumento e não ficar preso ou presa numa realidade que é fictícia, não existe. E aqui não tem nenhuma seita também, não tem nenhuma heresia, a não ser do ponto de vista de eu ser discordante de alguns pensamentos majoritários que são equivocados do ponto de vista da Bíblia e que são considerados heresias, por mais que haja maioria, pensando assim, por exemplo, a teologia da prosperidade, grande número, podemos até dizer maioria desse número, ou a maioria das pessoas, elas creem que tem que ter a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é, de fato, bíblica, mas não é bíblica. E eu refutando a teologia da prosperidade, estou do lado da minoria. Então eu sou um herege para aqueles que acreditam na teologia da prosperidade. Eu sou um herege porque eu sou minoria, a maioria acredita que aquilo é bíblico, só que eu estou no caminho certo, porque nem sempre a multidão está certa. Não existe aquela máxima que diz vox populi, vox Dei, do latim, que quer dizer voz do povo, voz de Deus. Não. A maioria não fala a voz de Deus. Haja visto nessa questão da teologia da prosperidade que a Bíblia condena. Não é uma doutrina majoritária consolidada pelos apóstolos, porque a regra de fé é a Bíblia Sagrada e os posicionamentos dos apóstolos. Aí o que acontece? Os hereges ainda vão citar um versículo, que é o último lá de São João, que diz assim: mas muitas mais coisas o Senhor Jesus fez e não foi registrado. Então você está falando, o Senhor Jesus defendia a teologia da prosperidade. Como é que você pode acreditar assim, sendo que os contextos não batem, que as passagens de Jesus são contrárias, principalmente quando ele diz
Não ajunteis tesouros na terra, e sim no céu. Pensar. Agora sim eu encerro. É uma longa e complexa discussão isso, mas tem que pensar, tem que analisar, tem que filosofar, inclusive. Eu não posso estar simplesmente atacando, dizendo, é uma heresia. Pois é, heresia de que ponto? Do ponto bíblico? Se for do ponto bíblico, ok. Mas é uma heresia do meu ponto de vista, do meu pensamento, então não é. Se é uma seita do ponto de vista bíblico que é correta, então não é seita. Mas se configura uma seita de acordo com o pensamento mundano dos homens e não é diante dos parâmetros divinos ou bíblicos, então não é. Ok? É a soma das coisas vindouras. Comer o melhor dessa terra sobre as coisas vindouras. Novo céu, nova terra. Aliás, esses comentários já vieram aí no canal. Por exemplo, você é defensor então da teologia da pobreza, da miserabilidade, da miséria? Você é defensor da teologia dos pobres? Você não vai comer o melhor dessa terra? É isso que vem. Mas isso é uma heresia. Se você é judeu, então acredita nisso. Na terra de leite e mel, que já foi. Que era a cidade dos chineses. Como eu falei no outro vídeo, lá no outro canal, a China vem do neto, aliás, do filho, vem do neto, claro, e esse neto é do filho de Noé, de Cã, que deu origem aos cananeus, os cananitas e a terra prometida chamada Canaã, tá? Então vai comer da China. A China é a terra de leite e mel. Vai lá comer dos chineses. Aliás, eles estão crescendo aí na economia mesmo, né? Tão fortes. Então é essa terra que você vai comer. É a terra da China. Os produtos da China, tudo da China. E não é dos céus, né? É no sentido físico, literal, não é dos céus. É brincadeira. Abraço, paz de Cristo. Teologia da prosperidade é terrível.